nosso desejo iniciar hoje uma série de mensagens, uma exposição sequenciada na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Estamos plenamente conscientes da grandeza da tarefa que está diante de nós. E com temor e tremor, então, que assim fazemos. Vamos abrir Romanos, capítulo 1. Vamos ler dos versos 1 a 7. A saudação da carta. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. A partir do verso 1 diz assim a palavra do Senhor. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor abençoe ricamente a leitura da sua santa palavra. Vamos curvar a nossa fronte e suplicar a Deus graça, auxílio do seu Santo Espírito, na exposição da sua santa palavra. Vamos orar. Santo Deus, estamos diante da tua palavra, Deus, que é como um martelo que esmiuça a penha, uma espada de 2 gumes, espada afiada, ó Deus, capaz de penetrar fundo no nosso coração, discernir os intentos do coração e nos expor nus na tua presença, desnudos e humilhados, ao mesmo tempo revelar para nós, por outro lado, a glória do teu Filho. Senhor, hoje que vamos iniciar essa série de mensagens, rogamos a bênção dos altos céus, pois quem, Senhor, é suficiente para essas coisas. Mas sustenta-nos, Senhor, dá-nos o teu amor, tua graça, abençoa a tua igreja, o teu povo, que foram chamados para ser de Jesus Cristo, amados por ti, santos, que o Senhor derrame sobre nós a tua graça e a tua paz. Sustenta-nos assim, ó Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo, a igreja do Senhor, ela, por vezes, ela é descrita na palavra de Deus como aquela que recebeu o depósito da fé, a doutrina, a verdade como ela é em Cristo Jesus, ensinada pelos santos profetas e santos apóstolos. E é o nosso dever enquanto igreja cuidar e zelar
por essa fé que foi entregue de uma vez por todas aos santos. Zelar pela doutrina. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele diz que a igreja do Deus vivo, ela é coluna e baluarte da verdade. Ela existe em parte, para ser aquele despenseiro da verdade, que sustenta a verdade, que proclama a verdade, que ama a verdade, que crê na verdade. E a nós foi dada a incumbência de batalhar pela verdade, defendê-la com as armas da fé, compreendê-la com toda clareza e amá-la de todo o nosso coração. E meus irmãos, de todo o conjunto de doutrinas que o Senhor nos dá, de toda a sua verdade, todo o seu santo conselho, aquilo que temos de mais precioso, que devemos zelar com o zelo de Deus, é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É a mensagem, as boas novas de salvação que o Senhor proclamou desde a queda, quando Adão caiu. E tem proclamado ao longo dos séculos. Verdade transformadora. Mensagem divina. Mensagem exclusiva. Preciosa, dada a nós. Para a salvação de todo aquele que crê. Como dirá Paulo mais para frente. E meus irmãos, Satanás, não se engane, trabalha arduamente para desfazer a verdade de Deus. Ele assim fez no Éden, com Adão e Eva, pondo em dúvidas a palavra de Deus que prometia bênçãos a Adão e Eva no pacto das obras. Mas ele continua a agir com suas artimanhas satânicas, malignas, na nova dispensação, para distorcer a verdade do Evangelho. Esse é o seu maior ataque. O apóstolo Paulo diz que não ignoramos as artimanhas de Satanás, e aquilo que não devemos ignorar é que o seu maior ataque concentrado é desconfigurar o Evangelho. E ele não faz, não se engane, propondo algo completamente novo. Ele geralmente apresenta propostas diferentes do Evangelho, usando as mesmas linguagens. Aquilo que o apóstolo fala, escrevendo aos Gálatas, ele apresenta um outro Evangelho, que muito se assemelha com o original, com o genuíno Evangelho da graça, mas que de Salvador não tem nada. Pois no momento que o Evangelho é distorcido, no momento que o Evangelho é manipulado pelos homens, ele é esvaziado de todo o seu poder. E assim foi ao longo dos séculos, a mensagem do Evangelho sendo sempre atacada. Assim foi no tempo do apóstolo Paulo, quando o Evangelho ali no seu nascedouro da igreja já foi distorcido e vilipendiado, e assim continua a ser nos nossos dias. A palavra Evangelho é uma palavra que está na boca de todos nós. Todos falam em Evangelho. Espíritas falam em Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus, eles chamam assim. Usam termos bíblicos, o Evangelho do amor, do perdão, das boas obras. Mas esvaziam do seu poder, pois misturam o Evangelho, os seus próprios méritos. Distorcem o Evangelho. Tantas outras propostas temos no nosso tempo que distorcem o Evangelho da graça. Proposta que nos é muito próxima hoje em dia, proposta da teologia da missão integral, que propõe um evangelho mais abrangente, eles dizem, para atingir o homem todo, mas que nada mais é do que uma versão barata de um evangelho social, que não apresenta verdadeiramente Jesus Cristo, este crucificado, como salvador de pecadores, que apresenta o Evangelho como algo centrado no homem, centrado nas suas necessidades temporais, como se Deus estivesse preocupado com isso, com riquezas, ou a falta dela. O Evangelho, meus irmãos, é aquilo que temos de mais precioso, e não podemos tolerar qualquer tipo
de brincadeira ou de mudança ou de ideias, inovações humanas com respeito ao Evangelho. Existe hoje em dia o Evangelho da prosperidade. É o Evangelho que trata da riqueza, que promete a bênção de Deus, que promete a graça de Deus, que promete o amor de Deus, em termos completamente diferentes daquele que a palavra de Deus diz. Satanás gosta de redefinir conceitos e manter os termos que nos são queridos. O Evangelho, graça e amor. E, meus irmãos, não existe para nós passagem mais, ou carta, ou livro mais precioso em toda a palavra de Deus, que nos apresenta o Evangelho na sua clareza, na sua contundência, na sua abrangência, do que a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Essa é a carta preciosa em todo o Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo ele expressa esse tema central. O tema central dessa carta é esse: é o Evangelho. Alguns de nós, quando pensamos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, talvez imediatamente pensem em doutrina da justificação pela fé, que aqui, certamente, ela é exposta com muita clareza. Outros pensam, não, é a carta da soberania de Deus, da eleição, Romanos 9, 10, capítulos que tratam sobre isso. Pensam nesses temas que são, de fato, muito importantes, e na época da Reforma Protestante, esse livro foi usado por Deus para trazer, de fato, um grande despertamento da sua igreja com respeito a essas verdades. Mas existe um tema mais abrangente do que justificação pela fé ou soberania de Deus na salvação da eleição, que, de fato, abrange toda a carta, que é a doutrina do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse é o tema central dessa carta. Que veremos ao longo do tempo que o Senhor nos conceder para expor essa carta. John Stott, um pregador renomado, ele disse o seguinte, que a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos oferece para nós a declaração mais clara, mais grandiosa e mais abrangente em todo o Novo Testamento do que venha a ser o Evangelho. E se de fato, meus irmãos, recebemos da parte de Deus esse dever de batalhar pela fé, isto é, batalhar pelo Evangelho, essa é uma carta que devemos nos tornar mestres dela. Devemos conhecê-la. Lutero, nos seus exageros costumeiros, ao falar da carta aos Romanos, ele disse o seguinte, Martinho Lutero, ele diz, a carta aos Romanos é verdadeiramente aquela parte principal de todo o Novo Testamento. É verdadeiramente o evangelho mais puro que nos é aqui apresentado. E aí ele diz o seguinte, é digno de cada um de nós, de cada crente, não apenas conhecê-la, essa carta, palavra por palavra, decor, diz Lutero, mas também nos ocupar com essa carta diariamente, como pão diário para as nossas almas. Tamanha era a compreensão de Lutero da importância daquilo que estava em jogo, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e tamanha é a sua compreensão de que esse é o tema central dessa carta, que ele recomenda para nós que esse seja o nosso pão diário, pão de cada dia, para a nossa alma, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. João Calvino, semelhantemente, ele diz que se nós ganharmos, falando sobre essa carta, se nós ganharmos um verdadeiro entendimento dessa epístola, nós ganhamos uma porta aberta para compreender todos os tesouros profundos das Escrituras. E a base de tudo. Que adianta compreendermos certas coisas específicas, certos meandros ou coisas secundárias da fé, e estamos errando no Evangelho. Não podemos articular e nem mesmo nós compreendemos com clareza como o homem pode ser salvo. Para o nosso próprio benefício. E para o benefício de outros, quando falamos da fé. Por isso eu julgo de vital importância que estudemos essa carta. Nessa carta, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala da centralidade do Evangelho. Ele fala da necessidade do Evangelho. Ele fala da salvação que vem a nós por meio do Evangelho.
Ele fala dos amplos benefícios do Evangelho. Ele fala da soberania de Deus na dispensação do Evangelho. E ele fala também das implicações práticas, das demandas do Evangelho sobre nós. De fato aqui, meus irmãos, que temos verdadeiramente um tratado a respeito do Evangelho. A sua natureza, suas implicações, suas características, seus benefícios. Iremos gastar tempo olhando para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo por muitos e muitos anos, com o propósito de glorificá-lo e amá-lo. Esse é o propósito da carta. O apóstolo Paulo aqui, ao escrever aos Romanos, ele escreve com este propósito, que aquela igreja receba uma exposição clara do Evangelho. Romanos não foi uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo, como exceção, boa parte das igrejas que ele escreve as suas epístolas foram igrejas que ele já conheceu ou teve algum papel em plantar aquela igreja, mas no caso de Romanos não foi. É uma igreja que ele não plantou, não sabemos quem plantou aquela igreja, aliás, na verdade, aqui são várias igrejas, pelo menos 4 ou 5, o capítulo 16 deixa claro isso, pelo menos 4 ou 5 igrejas que estavam aqui, mas todas numa mesma região de Romanos, ele não plantou nenhuma delas. Ele nunca os visitou. Ele nunca esteve lá. Apesar de conhecê-los, apesar de ouvir falar deles, ouvir falar da sua fama e desejar muitas vezes estar lá, ele vai falar mais sobre isso a partir do verso 8, veremos na outra ocasião, ele nunca esteve naquela igreja. E ele, como apóstolo dos gentios, ele se sente na obrigação de corresponder com aquela igreja. E é o que ele faz ao não estar lá, a prioridade dele é falar então do Evangelho. Pois é isso que liga Paulo com os romanos, é o Evangelho que os une. E portanto ele apresenta para essa igreja essa exposição completa, doutrinária, abrangente do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É claro que o apóstolo Paulo aqui tinha outros propósitos práticos também. O apóstolo estava aqui no final da sua 3ª viagem missionária, quando ele escreve essa carta, ainda na Grécia, talvez perto de Corinto. E ele planejava viajar para a Espanha, vemos isso lá no capítulo 15, viajar para a Espanha para levar o Evangelho onde Cristo ainda não tinha sido pregado. E seu propósito era trazer os romanos para se tornar parceiro dele nesse propósito missionário. Para que eles se envolvessem nessa obra, pois eles fazem parte, eles receberam o Evangelho. E agora juntos, aquela igreja e Paulo vão trabalhar para que o Evangelho chegue também à Espanha. Então ele escreve com esse propósito também, secundário, de abraçá-los ou envolvê-los, ou receber o apoio deles na viagem missionária. Mas ele escreve também com um propósito pastoral. Tudo indica que naquela igreja tinha um problema. Um problema de briga, tão comum, né? Porém, entre gentios e judeus. Era uma igreja majoritariamente gentílica, a maioria eram gentios, como ele deixa claro logo na sua saudação. Mas judeus estavam vindo para congregar ali. O imperador Cláudio, pouco tempo antes, ele tinha despachado um decreto expulsando os judeus de Roma, porque eles estavam causando muita confusão, isso é bem documentado na história secular, causando muita confusão a respeito de um tal Crestus, era Cristo. Alguns judeus crendo que eles eram Messias, outros não criam, e causaram tamanho alvoroço em Roma que Cláudio os expulsou de lá. Os judeus foram completamente expulsos de Roma, ficaram só os gentios lá. E perto do final da sua vida, a lei começou a afrouxar, os judeus começaram a voltar, e ao morrer a lei caiu, e realmente eles voltaram, e agora judeus e gentios estão convivendo novamente. E há uma tensão, percebe-se na carta. Talvez uma sensação de superioridade da parte dos judeus para com os gentios, e vice-versa. E Paulo aqui, então, ele vai tratar sobre isso muitas vezes. Para falar das implicações do Evangelho, que diante do Evangelho, todos somos iguais. Todos precisamos igualmente do Evangelho, que não há mais fraco, não há mais forte. Ele fala sobre isso no capítulo 14. E ele trata então dessa questão de desunião. Mas, meus irmãos, a despeito das questões práticas, da missão para a Espanha, ou do tratamento da desunião na igreja dos romanos, tudo o que ele faz está ligado a isso, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. De uma maneira ou de outra, esse é o remédio para todas as coisas.
E ele vai nos apresentar isso, e veremos ao longo da carta. E ele já deixa claro isso, meus irmãos, logo na sua saudação. É interessante como o apóstolo Paulo faz de costume nas suas cartas. Naquele tempo, as cartas eram escritas com saudações muito breves, onde tinha apenas o nome da pessoa que enviava a carta, o nome da pessoa que recebia a carta e saudações. Mas Paulo não faz assim. Ele expande a sua saudação, como de forma costumeira, já introduzindo ali as razões pelas quais ele está escrevendo e o tema central da sua carta. E nenhuma carta tem uma saudação tão longa, de todas elas no Novo Testamento, das 13 cartas que o apóstolo escreveu, como a carta de Paulo aos Romanos. Talvez o motivo de ser tão longa é justamente porque ele nunca esteve lá. E ele precisa se apresentar mais detalhadamente. Ele precisa falar um pouco mais a respeito dele, a respeito de quem ele é, do que ele está ali para fazer, do que ele vai falar. Afinal de contas, não são tão íntimos assim. Paulo não os conhece pessoalmente. Mas ele apresenta aqui, meus irmãos, então, nessa primeira carta, ou melhor, nessa primeira passagem, na saudação, pelo menos 3 ideias que queremos considerar. Primeiro, ele apresenta algo a respeito dele mesmo, quem escreve, o apóstolo Paulo. Ele apresenta, em segundo lugar, sobre o que ele escreve, o Evangelho, versos 2 a 4. E ele apresenta, por último, o propósito para o qual ele escreve, dos versos 5 a 7. Quem escreve, sobre o que ele escreve, e com o propósito, para que ele escreve essa carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Logo, meus irmãos, a primeira coisa que queremos considerar, tendo cumprido esse aspecto introdutório e contextual, é logo o verso 1, onde Paulo se apresenta àquela igreja e descreve-se, ele se identifica como autor da carta. Acompanhe comigo no verso 1, ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Meus irmãos, é significativo, é de importância considerar o autor dessa carta. E quando realmente consideramos o contexto, qual é o tema central da carta, que vimos que é o Evangelho da Graça, e consideramos o autor, é de causar espanto. Pois quem escreve essa carta é Paulo, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E, meus irmãos, de todos os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, ninguém representou na sua vida pregressa ao Evangelho uma vida tão antitética ao Evangelho, tão contrária ao Evangelho do que o apóstolo Paulo. Na sua vida antes da conversão, o apóstolo Paulo, ele vivia aquilo que é diametralmente oposto ao Evangelho. O Evangelho, de modo simples, é a resposta de Deus para a salvação do homem, como o homem pode ser justificado diante de Deus, e Paulo vivia uma completa rejeição do Evangelho. Ele vivia baseado nas suas próprias obras. Ele era aquele que dizia, segundo ele mesmo fala aos Filipenses, alguém que era zeloso pela lei, irrepreensível, que tinha grande confiança para se gloriar na carne. Era isso que ele dizia. Alguém que não conhecia o Evangelho, rejeitava o Evangelho, perseguia aqueles que abraçavam o Evangelho. Era isso que ele fazia. Ele perseguia aqueles que praticavam e abraçavam o nome do Senhor Jesus. Encerrava muitos na prisão. Consentia com a morte de muitos. Paulo odiava o Evangelho. Ele tinha nojo. Mas o Evangelho o alcançou, não foi? O poder do Evangelho o alcançou. Justamente quando ele estava em viagem para prender crentes, lá naquele caminho de Damasco, ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus aparece a ele. Aparece em glória e poder. Ele literalmente cai do cavalo e ele pergunta: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. É interessante compreender a conversão do apóstolo Paulo, que mesmo antes dele saber quem era que tinha se revelado a ele, ele já compreendeu: quem está se revelando a mim, seja lá quem for, é o Senhor. Quem és tu, Senhor? Muito antes da sua própria compreensão do Evangelho, ele já se coloca como servo daquele que se manifestou a ele. Antes ele era inimigo, mas ele se coloca agora como servo. Esse é Kyrios,
não sei nem quem ele é, mas ele é o Senhor. E Cristo então se manifesta com força a ele, manifesta a sua identidade, e ele passa agora a ser servo de Jesus Cristo. É assim que ele se identifica, não? Essa é a sua identidade primária agora. Antes ele era inimigo do Evangelho, odiava o Evangelho, mas agora ele é servo do Senhor Jesus Cristo. Essa é a sua identificação básica. É assim que ele escreve. É assim que ele deseja ser conhecido por aqueles que ainda não o conhecem de forma mais íntima. Ele é um servo de Cristo. Os irmãos, servo é aquele que não tem vontade própria. É um escravo. A palavra quer dizer escravo. Literalmente, é doulos. É escravo, não é servo. É escravo. Escravo é aquele que não é ninguém. Que não tem vontade. Que não tem liberdade. Mas que existe apenas para cumprir a vontade do seu Senhor. E ele se identifica assim: eu sou servo de Cristo. Minha vontade é dele, eu vivo para ele, eu vivo para agradá-lo, eu vivo para fazer aquilo que ele me ordena. E meus irmãos, apenas na consideração de Paulo, servo de Jesus Cristo, nós já temos aqui um grande exemplo do poder transformador do Evangelho, não é? Do inimigo para servo. Do arqui-inimigo. Perseguidor do Evangelho e da igreja, para aquele que agora se coloca como servo do Senhor. Que transformação! O que foi possível? O que aconteceu para que isso viesse a acontecer? O Evangelho alcançou. Cristo alcançou. E agora ele muda, e assim ele escreve essa carta nessa condição. Mas não apenas de servo, mas também de apóstolo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Se a sua identificação como servo mostra que ele está submisso a Cristo, a sua identificação como apóstolo mostra que ele fala agora em nome de Cristo. Então ele escreve com a autoridade do Senhor. Uma autoridade de um servo. Pois ele está aqui não para impor a sua vontade, não para impor o seu interesse, o interesse de Cristo, pois ele é servo de Cristo, mas ele escreve como um embaixador. Como alguém que fala em nome de Cristo. Aqui, então, ao ler essa carta, devemos compreender que estamos lendo as palavras de Cristo. O ensino de Cristo. Essa semana eu tive uma interação com uma pessoa que abraçava a fé católica romana. E eu citei para ela uma passagem de Romanos 13, e ela ficou tão escandalizada com o que leu lá, que diz: eu não acredito nisso, eu prefiro as passagens da Bíblia que falam da vida de Jesus. Ignorância. Pois aqui quem escreve é um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, chamado por Cristo. E Cristo chamou ou não foi? Cristo disse na sua conversão: este é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Foi Deus que o chamou, foi Deus que o escolheu, Deus o colocou naquela posição. Ele não se fez apóstolo. Semelhante a Moisés na passagem que lemos hoje de Números 16. Que foi questionado na sua autoridade, ele diz: eu não estou aqui de mim mesmo. Foi Deus que me colocou aqui, veremos de que lado Deus está. E Deus mostrou muito claramente que ele estava do lado de Moisés e o Senhor estava do lado de Paulo. Pois ele é apóstolo do Senhor. Ele escreve com legitimidade essa carta. É importante compreender isso. Pois alguns fazem declarações ousadas sem a devida autoridade. Afirmam coisas sem serem chamados para falar coisa alguma. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Timóteo 1, 6 a 7, ele fala desses pretensos mestres da lei que falam com ousadia coisas que eles não compreendem. Que não têm autoridade nenhuma para falar daquilo que estão falando. Mas o apóstolo Paulo diz: eu tenho autoridade. Eu sou apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Recebam a minha carta com a autoridade de Deus. Mas ele apresenta para nós aqui, meus irmãos, uma terceira característica que fala de qual é o foco do seu apostolado. Qual é o foco da sua missão. E não nos surpreende quando ele diz que ele é apóstolo, foi chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Aqui ele já dá a entender qual é o tema da sua carta, não é? Ele fala que eu sou apóstolo não para buscar o meu próprio interesse, não para me vangloriar como sendo alguém importante, mas eu sou alguém que fui
separado para o Evangelho. Esse é o foco do meu apostolado. Eu existo para isso. Cristo me chamou com este propósito. Eu não tenho outro interesse nessa vida, senão me consagrar para o Evangelho. É interessante aqui considerar a palavra separado, não sabemos se foi intencional ou não, se o apóstolo Paulo estava aqui desejando fazer um trocadilho ou não, mas a palavra separado é a mesma palavra para a raiz do que significa fariseu. Fariseu significa separado. Os separados. Os distintos. E aqui ele diz, eu sou um fariseu do Evangelho. Não mais um fariseu da lei. Não mais um fariseu daquele sistema de salvação baseado no mérito humano, mas agora eu sou um fariseu de Jesus. Ouvi alguém escrever dessa forma. Alguém separado para proclamar o Evangelho da graça. Essa é a sua vida. Tudo aquilo que o prende ou que se envolve na vida dele de alguma maneira que não está ligado ao Evangelho, ele corta, ele arranca. Pois aqui está alguém que existe inteiramente em prol do Evangelho. Para estudar o Evangelho com esforço. Para entender o Evangelho com clareza. O apóstolo Paulo existe para ensinar o Evangelho com precisão. Para defender o Evangelho com zelo, para aplicar o Evangelho com coerência, para disseminar o Evangelho com coragem e para proclamar o Evangelho com paixão. A vida dele é toda em torno do Evangelho. Ele sabe do que ele está falando. Pessoalmente, ele experimentou o Evangelho, pois agora ele é servo. Oficialmente, ele recebeu um comissionamento da parte de Deus, Jesus Cristo, para ser um apóstolo. E que ele deu esse foco especial. Proclamar o Evangelho. Aqui, meus irmãos, o que nós vemos no apóstolo Paulo é um senso de dever, não é? Ao escrever isso, ele diz, eu tenho que fazer. Eu preciso falar do Evangelho. Ele fala sobre esse senso de dever dele quando ele fala em 1 Coríntios 9,16, quando ele fala, se anuncio o Evangelho, eu não tenho do que me gloriar. Pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ai de mim. Um senso de obrigação, um senso de dever. Ele escreve com essa compulsão de que ele tem esse dever, essa obrigação de trazer clareza a respeito do que é o Evangelho. Esse é o grande autor, que privilégio. O Senhor preparar um homem e adequá-lo de uma maneira especial para que ele fosse especialista naquilo que iria abençoar o mundo, como temos abençoado até hoje. Mas em segundo lugar, meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui ele não apenas se apresenta, mas ele fala também a respeito de qual é o seu tema central. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Esse é o seu tema central. E a partir então, do final aqui do verso 1, considerando os versos 2, 3 e 4, o apóstolo fala um pouco a respeito desse evangelho. Ele já apresenta de forma introdutória, de forma breve, de forma sintetizada o evangelho. E ele já fala para nós algumas características desse evangelho. A primeira coisa que ele fala é que ele é o evangelho de Deus. É uma mensagem divina. É a primeira característica que ele nos apresenta já na introdução. Não é a mensagem de Paulo, não é o evangelho de Paulo, não é o evangelho dos homens, não é o anterior na sua engenhosidade, mas ele apresenta, o que eu estou falando aqui é a mensagem de Deus. São as boas novas de Deus, que Deus me mandou, é uma mensagem divina, que tem um caráter divino, as boas novas de Deus, que nunca perde a sua relevância. Alguns falam, eu penso tolamente, em tornar o evangelho relevante. Que ridículo. O evangelho em si mesmo ele é relevante. É a mensagem de Deus. Passarão os céus e a terra, diz o Senhor, mas a minha palavra não passará. E o apóstolo deixa isso claro para ele entender que ele não está propondo algo estranho, mas algo divino. O evangelho, meus irmãos, desde o tempo dos apóstolos, foi chamado de seita uma certa vez. Em Atos 24, nós temos essa acusação.
Atos 24, no verso 14, é dito o seguinte, falando a respeito dos crentes, e naquele tempo o evangelho era chamado de o caminho. O caminho, era assim que era chamado, e é dito o seguinte, porém, confesso-te que, segundo o caminho, e aí diz Paulo, a quem chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei, nos escritos dos profetas. O evangelho foi chamado de seita naquele tempo. E seita, meus irmãos, é uma heresia. Seita quer dizer, é uma opinião humana que distancia da verdade. É isso que é o sentido de seita, é o sentido de heresia. É uma verdade inventada pelo homem, uma mera opinião que substitui o poder da verdade de Deus. E que leva a divisão, leva a todo tipo de sectarismo. E esvazia do poder. O evangelho foi chamado de seita. Pedro mesmo fala na sua carta que ao pregar o evangelho, ele não está pregando fábula engenhosamente inventada. Mas ele prega o evangelho de Deus. Paulo não está aqui para discutir opiniões. Paulo não está aqui para discutir uma ideia que ele tem, comparar com a sua ideia, e quem sabe homens chegaram a um denominador comum, a uma síntese de ideias. Há um combinado de ideias. Ele está aqui para apresentar a mensagem de Deus, inalterada, genuína, pura, verdadeiro evangelho. É o evangelho de Deus. Mas ele apresenta para nós uma segunda característica. É uma antiga promessa, é uma mensagem divina em primeiro lugar, mas é também uma antiga promessa, veja. Ele diz no verso 2, o evangelho de Deus, o qual foi por Deus, outrora, prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Novamente o apóstolo Paulo se esforça aqui para falar da veracidade desse evangelho, irmão. É o evangelho de Deus, ele diz, não é meu evangelho, eu fui separado para ele, é de Deus. É um evangelho que não é novo. Eu não estou aqui apresentando novidade. É a mensagem que outrora, pelo próprio Deus, já havia sido prometido. E isso você pode conferir, ele diz, está registrado nas Sagradas Escrituras, pelos profetas, está lá. Leia e veja. Como diz o Senhor Jesus, examine as Escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, está lá escrito. E é isso que temos na palavra de Deus, não é? Se alguém pergunta qual é o tema central das Escrituras, Jesus Cristo e este crucificado. De Gênesis a Apocalipse. Os profetas falaram de Cristo, meus irmãos, e do Evangelho. Desde Adão, quando o Senhor prometeu a Adão o proto-evangelho, assim chamado, quando haveria de vir o descendente da mulher que iria ferir a cabeça da serpente, porém o serpente lhe feriria o calcanhar, ali já era o evangelho pregado a Adão. Uma promessa de restauração da queda, da maldição que veio sobre eles. Mas o Senhor prometeu a Abraão também. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que o Senhor pré-anunciou, Paulo falando aos Gálatas, que o Senhor pré-anunciou o evangelho a Abraão. Gálatas 6, verso 3, capítulo 3, verso 8. O evangelho foi pré-anunciado a Abraão quando o Senhor prometeu que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. A mensagem estava lá. Passa-se o tempo, o Senhor vai dando mais clareza do que é o evangelho. Estabelece a lei cerimonial em Moisés. E fala do cordeiro que tem que ser imolado, o sangue vertido, aspergido sobre o povo, para que eles obtenham a remissão de pecados. O evangelho estava lá tipificado, caracterizado, não é uma mensagem nova. E os profetas falaram, Isaías falou do servo sofredor, e que pela sua justiça ele justificaria muitos. Pelo seu proceder, pela sua vida e pela sua morte. É uma mensagem antiga, meus irmãos, não estamos pregando novidade nenhuma. Pedro fala a mesma coisa, não é? 1 Pedro, nós vimos já há um bom tempo, mas é bom relembrar, vem comigo. 1 Pedro 1. O apóstolo Pedro enfatiza a mesma coisa que Paulo aqui, de forma mais extensa, eu diria. 1 Pedro 1, a partir do verso 10, Pedro diz o seguinte: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram, inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Veja o que ele diz no verso 12. A eles, isto é, aos profetas,
foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas. Por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, nos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam para escutar. Ele deixa claro para nós que a mensagem dele é antiga. É uma continuidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Interessante que ele vai deixar mais claro isso para nós, quando ele explicar o Evangelho, ele vai fazer com referência ao Antigo Testamento e ele vai provar que lá estava, que a sua mensagem não é novidade. Como somos tolos, não é? Mensagem tão antiga que o Senhor tem pregado ao longo dos séculos, de tantas maneiras, e ainda assim nós perdemos o seu significado. Esquecemos. Uma mensagem que é repetida, não é mudada, não é atualizada, não é modificada. Quando estudamos as teorias humanas, temos que estudar a evolução das teorias, não? Como se cria antigamente, como ela foi sendo modificada e evoluída e adaptada, e aí há, de repente, uma divisão, e segue tem aqueles que vão seguir esse caminho, outro caminho. As mensagens vão sendo refinadas, evoluídas, muitas vezes elas são degeneradas. As ideias humanas, elas são distorcidas com o passar do tempo. O Evangelho de Deus não! Não muda! Nós não temos novidade para pregar, diz Paulo, muito menos eu. É um Evangelho antigo, prometido por Deus por meio dos seus profetas. Mas ele fala a respeito também do que é o centro do Evangelho. E é aqui que é talvez o mais importante. No verso 3. O Evangelho, você diria, era a respeito de quê? O Evangelho diz respeito a quê? Ele responde. Verso 1. Separado para o Evangelho de Deus, o qual foi outrora por Deus prometido por intermédio dos seus santos ou dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. O Evangelho, meus irmãos, não diz respeito a nós em primeiro lugar, o Evangelho diz respeito a Jesus Cristo, ao Filho de Deus. O Evangelho é boas novas para nós, mas que não podem jamais, de modo algum, estar desassociado da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é a respeito dele, do que ele fez, para a glória dele, e que tem benefícios para nós, é claro, mas diz respeito a ele. Tão diferente da proposta humana, natural, moderna, do que é o Evangelho. O Evangelho centrado no homem. O Evangelho diz respeito a você, entre e pare de sofrer. Jesus Cristo é aquele que vai fazer algumas coisas para lhe satisfazer, para a sua glória, para que você seja exaltado, para que você tenha a vitória hoje. O Evangelho não é a respeito de você, o respeito é dele, do que ele fez. Sem Cristo não há Evangelho. Interessante comparar com as outras religiões, não. As outras religiões, os seus grandes líderes são aqueles que representam duas coisas: aqueles que ensinam a mensagem e que talvez sejam um exemplo para os demais seguidores da religião de alguém que de fato seguiu a mensagem. Assim é com Buda, Maomé, Confúcio. São pessoas que eram meros mestres e que viviam aquilo que ensinavam. Mas não é assim no cristianismo. Não é assim a mensagem do Evangelho. Sim, Cristo é o mestre. Sim, Cristo é o exemplo. Mas Cristo, ele é o Evangelho. O Evangelho e Cristo se confundem. O Evangelho não poderia ser dado por outro. Pois é Cristo quem pagou o Evangelho por nós, que comprou a nossa salvação. É importante considerar quem ele é. Por isso ele apresenta de cara a identidade de Cristo. O Evangelho é com respeito ao seu Filho, e aí ele fala de Cristo e da sua dupla natureza humana e divina, o qual, verso 3, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade. Ele apresenta aqui a identidade de Cristo. O Evangelho me foi dado por meio dele, ele me chamou para pregá-lo, o Evangelho diz respeito a ele, e quem ele é aquele que foi prometido nas Sagradas Escrituras, o Filho de Davi, o Messias. Segundo a carne, ele veio daquilo que foi prometido mesmo. Ele tem uma natureza humana, ele fala. E que veio exatamente cumprindo o que os profetas anunciaram. Não é isso que lemos em Mateus? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. O evangelista sempre fala
Assim aconteceu para que se cumprisse aquilo que foi dito por intermédio dos profetas. Para que se cumprisse aquilo que foi dito por intermédio dos profetas. E assim se cumpriu cabalmente na vida humana, terrena do Senhor Jesus Cristo. E temos então a confirmação que de fato ele é o Messias, ele é o filho de Davi, o rei dos judeus, o rei esperado, o rei da igreja, o salvador do mundo. Não há dúvidas com respeito à sua origem humana. Ele é de fato aquele que veio para reinar, que veio para trazer a salvação do seu povo. Mas ele também é Deus, ele fala. Verso 4. Ele foi segundo a carne, veio da descendência de Davi, mas no verso 4, ele foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Designado Filho de Deus com poder. Foi provado, foi evidenciado, a palavra designado quer dizer isso, foi declarado, foi manifestado a todos a sua identidade como Filho de Deus. Não apenas filho de Davi, mas filho de Deus, com poder isso foi feito. Segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, ao ressurgir dentre os mortos. No terceiro dia, ficou claro que de fato ele é quem ele dizia que era. O Filho de Deus. Aliás, na sua morte já ficou evidenciado, não? Aquela morte sobrenatural. Quando ele morreu, o sol, em reverência à morte de Cristo, removeu a sua luz. A terra tremeu. E o soldado disse verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Mas quando ele ressuscitou, isso ficou ainda mais evidenciado para todos. O Espírito Santo, aqui chamado de Espírito de Santidade, o ressuscitou dentre os mortos. E ficou provado que aqui não é um homem comum que está falando. Não é uma mensagem qualquer que pode ser pregada por esse ou por aquele, uma invencionice, uma seita, levado por um mero homem. É o Filho de Deus prometido, que veio da linhagem de Davi. E ele resume isso nessa passagem, né? A saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo. Cristo é o Messias, o Filho de Davi, nosso Senhor, Filho de Deus, o que é o Senhor sobre tudo e sobre todos, o Kyrios. Ele junta essas duas coisas, ele resume a identidade de Cristo, de Jesus. Por um lado, Cristo, o Messias. Por outro lado, o nosso Senhor, o qual nós submetemos a Ele, pois Ele é o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus. E, meus irmãos, isso fica para nós uma aplicação, compreender que a mensagem ela não é pregada por um mero lunático. O Jesus Cristo é verdadeiro, Filho de Deus, Filho de Davi, e a sua mensagem deve ser recebida com toda a autoridade. Ou ele é um louco, e ninguém deve dar ouvidos a ele. Em Atos nós temos o exemplo que é citado por Gamaliel de Teudas, um líder que surgiu, dizia lá em Atos 5,36, ele surgiu insinuando ser ele alguma coisa. Ele fazia reivindicações a respeito dele mesmo, que ele era isso ou aquilo, mas é dito que ele morreu e deu em nada. Morreu, desapareceu, os seus seguidores se dispersaram, deu em nada. Depois dele surgiu um tal de Judas, um galileu, mas é dito que também esse pareceu. Também esse morreu, deu em nada. Mas servimos ao Deus vivo. O nosso mestre não é um mero ensinador de verdades, mas ele é o Filho de Deus. E é o seu evangelho que diz respeito a ele, a sua glória, ao seu poder, ao que ele fez. Esse é o evangelho que é pregado a nós. E que Paulo anuncia, eu não estou aqui para trazer a mensagem de um lunático, mas a mensagem do Filho de Deus. Mas ele apresenta para nós, meus irmãos, em último lugar, o propósito pelo qual ele escreve. Ele diz, no verso 5 a 7, por intermédio de quem? Falando desse Senhor, Cristo. Verso 5, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre os gentios, de cujo número sois vós também chamados para serdes de Jesus Cristo. Meus irmãos, nesses versos, Paulo ele volta para o tema do início da sua introdução,
quando ele se identifica e traz o seu apostolado novamente, ele reafirma a sua autoridade apostólica. É por intermédio dele, não da minha própria vontade, mas desse que é Senhor dos Senhores, que eu escrevo agora e recebi graça, a minha salvação pessoal e apostolado por amor do seu nome. Para quê? Por que eu escrevo? Para a obediência da fé. Esse é o seu propósito. Pregar o Evangelho. Para que creiam no Evangelho. Ele se coloca como missionário. Aquele que tem a incumbência, o apostolado, para levar o Evangelho aos gentios, proclamar o Evangelho onde Cristo ainda não foi conhecido, mas com esse propósito. Não apenas de que as pessoas compreendam o Evangelho, mas que elas obedeçam ao Evangelho. O propósito é a obediência da fé. Ele não é um mero teórico aqui. Alguém que está propondo uma teoria para lhe informar. Como aqueles atenienses que ouviram Paulo, curiosos, pois gostavam de ouvir as novidades e as filosofias modernas e atuais, para estimular o seu intelecto e talvez escolher uma coisa ou outra que eles achem interessante. Isso eu gostei, isso eu vou incorporar na minha vida, isso aqui, não acho que é bem assim, leva adiante, não. Ele prega o Evangelho para que haja submissão ao Evangelho. A fé não é um mero ato de consentimento intelectual. Não é meramente entendi o que é o Evangelho e acho muito legal. Mas a fé é um ato de submissão e obediência. Se ao ouvir o Evangelho, compreender o Evangelho, a sua vida não é imediatamente transformada de um inimigo para servo de Cristo, você não creu ainda. Porque você ainda não obedeceu à fé. Não se submeteu a Ele. Paulo não está aqui para discutir opiniões, para dialogar com pessoas, mas ele está aqui como embaixador de Cristo para proclamar que todos se sujeitem a Cristo, a mensagem do Evangelho, se submetam. E muitos não o fazem. Não faziam no tempo de Paulo e não fazem hoje. Tem aquela confiança no Evangelho que chamamos de uma confiança desconfiada. Você já ouviu falar disso? Uma confiança desconfiada. É aquele tipo de coisa que você chega para uma pessoa e fala, você confia em mim? A pessoa diz, eu confio. Então vem. Não. Eu acho muito bom. Muitos têm esse tipo de relacionamento com o Evangelho, de uma confiança desconfiada. Eu acho muito legal. Eu acho muito bom. Então vem, entrega a sua vida a Cristo. Se submeta a Ele completamente. Abandone os seus caminhos. Não, obrigado. Quem sabe outro dia. Agora eu estou ocupado com aquilo, eu tenho uma casa nova, eu me casei. Outra oportunidade. Agora não é o momento oportuno. Então você está rejeitando a mensagem de Deus antiga, prometida pelos profetas, que é a respeito daquele que é o Filho de Deus, Senhor dos Senhores. E você cai em desobediência. Meus irmãos, o Evangelho é algo para se submetermos a ele, para nos submetermos a ele. Compreender todas as suas implicações, o que significa abraçar o Evangelho, o que significa o Evangelho, mas as implicações do Evangelho para a vida. E eu lhe digo, não há canto da sua vida que não vai ser remexido, completamente transformado pelo Evangelho. Todas as suas ideias vão virar de perna pro ar. Se você abraça o Evangelho, verdadeiramente. Se você se submete ao Evangelho verdadeiramente, a transformação é radical, é completa. Era de inimigo, arqui-inimigo do Evangelho para servo de Cristo. O apóstolo escreve com este propósito. E eu pregarei com este propósito de submissão. Não de informados, mas de ordenar que se submetam na autoridade que Deus nos concedeu, de seus embaixadores, daqueles que são chamados para proclamar o Evangelho, para que vocês compreendam as implicações e se submetam ao Evangelho. E Romanos faziam parte desse grupo, ele fala.
Ele fazia isso especialmente aos gentios, pois o seu foco missionário era para os gentios. E ele fala de cujo número também sois vós, ele diz. Chamados para serdes de Jesus. Todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Os romanos estavam entre aqueles que Paulo se colocava como um apóstolo para pregar o evangelho aos gentios. E eles foram chamados também, ele diz, para pertencer a Cristo. Ser possuído por Cristo, ser de Cristo um servo, um santo, mas também amado por Deus. Porque o evangelho é uma mensagem de submissão. A submissão ao maior amor que já existiu, que jamais existirá. O amor de Deus, que tira o pecado do mundo, capaz de enviar o seu Filho para se tornar um de nós, um homem, e morrer no nosso lugar. E se você ouve o evangelho e recebe a graça de se submeter ao evangelho, e recebe da parte de Deus o privilégio de ter agora o nome de servo de Cristo, para dizer, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Essa é a evidência de que você é amado de Deus. Como os romanos eram. E ele conclui, graça e paz a vós outros. Em conclusão, meus irmãos, considerando apenas essa saudação, essa introdução do apóstolo Paulo, a essa magnífica e gloriosa carta, eu lhe pergunto, por que você vem à igreja? Qual o propósito? O que é central em tudo que fazemos como igreja? Você está aqui para encontrar um mero norte para a sua vida? Uma moral mais elevada? Você está aqui para fazer amigos? Pessoas legais para conviver? Ou você está aqui por causa do Evangelho do Senhor Jesus? Qual o seu propósito ao estar aqui? Eu lhe pergunto, você é obediente e sujeito e submisso a esse Evangelho? Alguns, pela fraqueza da fé, nem sequer compreendem o que é o Evangelho básico. Eu lhe pergunto, você vai para o céu? Sim, por quê? Porque eu sou uma pessoa boa. Alguns respondem isso na igreja. E não sabem qual é o caminho que vai levar para o céu. Não compreendem o que é o Evangelho. Que não tem nada a ver com você. É a respeito do Filho e do que Ele fez. E você é um mero beneficiário que estendeu a mão como mendigo e recebeu um benefício que Cristo comprou e que você não merece nada. Tem gente que não sabe isso na igreja. Outros compreendem isso, mas não querem se submeter. São rebeldes. Têm aquela fé desconfiada, descompromissada, porque não querem se submeter a todas as demandas do Evangelho. Alguns gostam de certas partes do Evangelho. Como disse essa conhecida minha que eu conversei a respeito da Bíblia, que tinha fé católica romana, e ela disse, eu gosto daquelas partes da Bíblia que falam da vida de Jesus. Mas não gostam das ordens de Jesus. Não gostam da implicação do Evangelho completo, do Evangelho todo. Sim, alguns gostam do perdão de pecados, mas não querem se submeter a uma vida de santidade. Não querem ter que morrer, abandonar os seus caminhos, e por isso não obedecem ao Evangelho. Você obedece ao Evangelho? Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a compreender mais do Evangelho. Essa carta, eu espero em Deus, vai nos ajudar em muito a compreender a essência do Evangelho, a compreender os seus benefícios, suas implicações práticas, mas eu peço e rogo a Deus que, sobretudo, o Senhor nos use, não apenas para que venhamos a compreender, mas que venhamos a nos sujeitar ao Evangelho.
Do contrário, estaremos condenados como os demais. Que o Senhor nos abençoe. Amém.